Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando há vários domingos Jesus ele está falando em parábolas. Então ele está falando em parábolas para os mestres da lei, para os fariseus, sempre na tentativa de converter estas pessoas, seus ouvintes se convertessem e que de fato assumissem o caminho do Cristo, assumissem o caminho de Jesus. A gente viu que não foi possível. Então hoje eles tentam pegar Jesus de alguma forma para poder incriminá-lo. E primeiro eles começam falando um monte de falsidades para Jesus e depois eles jogam a pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Porque como que eles queriam pegar Jesus nesse ponto? Porque aquela região era toda dominada pelo Império Romano. Se Jesus falasse que não é lícito pagar o imposto, ou seja, não tem que pagar o imposto a César, significa que ele era um subversivo do Império. E logo ele seria preso. Ele está contra o Império Romano, ele é um subversivo, porque ele está falando de não pagar o imposto. Se ele fala que tem que pagar o imposto, ele é contrário ao seu próprio povo. Ele é contrário aos judeus que estão sofrendo na mão dos romanos. Então, se ele fala uma coisa e ele fala outra, ele seria pego de qualquer forma. Mas Jesus entende qual é a dinâmica que eles estão querendo com relação a eles. E, ao chamar primeiro de hipócritas, diante da falsidade deles, ele pergunta qual é a imagem e inscrição que está na moeda. É de César. É por isso que ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque na moeda está a imagem de César, então é de César. E o que a gente dá a Deus? Aí a gente vai lá no Gênesis e lembra onde está a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está em você. Você é imagem e semelhança de Deus. Então o que a gente dá a Deus? A Deus a gente dá a nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Enquanto na moeda está de César, em nós está a imagem de Deus. Então a Deus a gente dá a nossa vida. E com isso Jesus está ensinando a gente que a gente deve dar aquilo que é devido para as coisas certas. Então, a Deus o que eu tenho que dar? Minha vida, a minha adoração, o meu amor, a minha confiança. É isso que eu dou a Deus. E as outras coisas da vida, eu dou aquilo que lhes cabe. O problema nosso hoje, um dos problemas hoje, a gente olha para a nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade consumista. E, às vezes, a gente torna as coisas que são nossas como se fossem ídolos. Não é problema ter as coisas. Mas o problema é quando a gente torna um bem material, por exemplo, um celular, como se ele fosse o ídolo. Eu não consigo fazer nada sem o meu celular. Eu não consigo ter um momento com a minha família na mesa se eu não tiver com o celular. Você pode olhar na casa das pessoas, você pode olhar num restaurante, numa lanchonete. As pessoas estão numa mesma mesa, mas cada um com seu celular. E não conseguem conversar, não conseguem estar juntos. Então, o que é aquilo ali na palma da sua mão? É quase como um Deus. Se você dá o celular para a criança, tira da mão dela para você ver. A confusão que não dá. Do adulto a gente não tira, mas se tirar vai dar a mesma coisa. Então a gente torna essas coisas como deuses. Como eu disse, não é problema você ter, até porque que todo mundo tem. Mas é quando eu torno isso a coisa mais importante da minha vida. E aí, quando a gente fala de Deus, a gente lembra de Deus, às vezes, uma vez na semana. Deus não é uma vez na semana. Deus é todo dia. Deus é toda hora na minha vida. Então, o que eu tenho que dar a Deus é a vida, é o momento, é tudo aquilo que eu vivo. É dar o verdadeiro valor a Deus que Ele tem que ter. E também as coisas da minha vida. Não criando deuses. Olha o que Isaías falou na primeira leitura. Há um só Deus. Um só Deus, não há outro. Infelizmente, a gente vai criando outros deuses. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente precisa dar o verdadeiro valor às coisas. Está pedindo dar a Deus o que é de Deus. Quando a gente olha para a nossa vida particular, a gente percebe que tem pessoas na nossa vida. E muitas vezes a gente não dá o devido valor às pessoas que estão na nossa vida. Parece que a gente só sabe dar valor quando perde. Quando perde, aí a gente fala que é bom, que faz isso, que me faz falta, que é aquela coisa toda. Enquanto eu tenho, eu não sei dar valor. Eu não sei dar o devido valor para as pessoas que estão na minha vida.
E tem pessoas na minha vida, você tem filho, tem seus pais, tem seus amigos. Como que tem sido o valor que você tem dado a essas pessoas? Porque, como eu disse anteriormente, a gente senta numa mesa, mas não conversa. A gente está junto, mas a gente é incapaz de conversar. Que valor que eu estou dando para as pessoas que estão ali? Ou eu estou dando valor para o Deus que está na palma da minha mão? Que eu vou criando como um Deus e que não é. Então, dar o devido valor às pessoas que estão na nossa vida é também saber colocar as coisas no seu devido lugar. E a gente não pode dar o valor de forma errada. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos aqui são pais. E às vezes a gente escuta de pais a seguinte frase: meu filho é meu amigo. Não é. Filho não é amigo de pai e de mãe. Se você está falando que seu filho é seu amigo, você está dando o valor errado nessa relação. Sabe por quê? Porque na hora que você tiver que ser pai e mãe, você não vai saber. Ah, mas meu filho me conta tudo, ele me conta a vida toda. Você fala as suas coisas para ele? Você fala das suas coisas? Então não é amigo. Não é. Então na hora de ter que ser pai e mãe, tem que ser pai e mãe. Então não é amigo. Isso é dar o valor. Não ser amigo vai ser o quê? Pai e mãe. Isso é dar a situação certa. Esse é um ponto. Então a gente tem que saber dar os valores certos às coisas. É a mesma coisa com Deus. Ai, Deus é tudo na minha vida. Mas eu não vou à missa, eu não busco o sacramento, eu não busco a igreja. Não estou dando o valor certo. Então eu tenho que perceber como eu estou dando valor às coisas. Ah, eu gosto muito da minha família, eu amo minha família. E aí que está a pergunta para você. Qual foi a última vez que você falou esta pequena frase? Eu te amo. Qual foi a última vez que você que tem seus pais, qual foi a última vez que você falou essa frase assim, ó, eu te amo? Porque quem tem filho pequeno escuta muitas vezes essa frase. Mas parece que Deus 15 para frente é quase raro ouvir essa frase. Então quem ainda tem seus filhos pequenos, escuta muito. Papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Depois que cresce, e aqui a maioria é adulto, a gente tem dificuldade de dizer essa pequena frase. Você que é pai e mãe já tem filhos mais velhos, ou você que aqui tem seus pais ainda, qual foi a última vez que você disse assim, olha, pai, eu te amo, mãe, eu te amo? É tão difícil dizer essa frase. Tão difícil. Às vezes os pais que já têm os filhos mais velhos, não escutam essa frase. E você que tem os seus pais ainda, também, dos seus filhos, você também não diz, né? Parece que é uma barreira ali. Por que tem uma barreira? Eu não estou sabendo dar o devido valor para estas pessoas que estão na minha vida. Por isso que eu estou falando com você, quando a gente perde, é aí que a gente vai aprender a dar valor. É a pessoa que não sabe dar valor a Deus. Só no momento difícil da vida dela que ela vai buscar Deus. Quando as coisas estão bem, quando está tudo equilibrado, a vida financeira equilibrada, não busca Deus. Na primeira dificuldade, busca Deus. E se Deus não faz aquilo que eu quero, murmura contra Deus. Por quê? Não está buscando o Deus de Jesus, está buscando um Deus que pensa o que eu quero e que queira o que eu quero. Esse não é Deus. Então, Jesus está ensinando a gente a buscar dar valor às coisas certas. Ao César, você dá o valor de César. As coisas que são supérfluas, aquilo que não é importante, você dá o valor que necessita. Aquilo que é de Deus, você dá o valor de Deus. Você dá o verdadeiro valor de Deus. Aquilo que são as pessoas importantes na sua vida, você dá o verdadeiro valor de Deus. Então, é isso que Jesus está querendo de nós, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. E parece que isso é difícil para nós. A Deus é preciso que a gente seja, de fato, imagem e semelhança dEle. As pessoas que estão na nossa vida, é preciso que a gente dê o valor enquanto elas ainda estão na nossa vida. Enquanto elas estão hoje na nossa vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, que esta palavra de hoje inspire a gente a viver isso. E você, ao sair dessa igreja hoje, você pensa se você está dando verdadeiro valor às pessoas que estão na sua vida. Se você precisa dar mais valor, então é para começar hoje. Quem sabe é uma oportunidade de você ligar para a pessoa que precisa quando você estiver na sua casa e dizer assim, olha, eu só estou te ligando para dizer que eu te amo.
Na hora parece que vai pensar que está algum problema. Nossa, está acontecendo alguma coisa, está passando mal, está morrendo, o que que é? Porque não é comum, mas talvez você está precisando ligar para a pessoa, porque talvez está longe, ou então ir ao encontro dessa pessoa e dizer isso, eu te amo, eu só estou aqui para dizer isso. Só isso, mais nada. Esse é o valor que você dá à pessoa. Da mesma forma que você chega diante de Deus para adorá-lo e dizer que você o ama. Tem que confirmar isso todo dia, porque Deus deu tudo por você. Deus derramou a vida dele por você. Então todo dia eu tenho que dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Que Deus é o centro da minha vida. E não as outras coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que você tenha essa capacidade a partir de agora. De perceber que é isso que Deus espera de nós. É isso que a gente deve dar também aos outros que nós verdadeiramente amamos, mas temos muita dificuldade de dizer. Temos muita dificuldade de expressar. Talvez crescemos demais. Na boca de uma criança é muito fácil. E talvez a gente precisa que torne-se mais fácil também isso na nossa boca. Peçamos a Deus neste dia esta graça. Dai a Deus aquilo que é de Deus. Aquilo que não é tão importante, dê aquilo que não é importante. Mas para a pessoa que é importante na sua vida, dê o valor que precisa. Dê o valor que está faltando, que você ainda não tem dado, antes que seja tarde demais. Antes que não dê tempo. Deus espera também que você o ame, como Ele, pela sua entrega, amou você por inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.